Cara, o mundo ele é muito complexo, né? Quando a gente fala do cérebro, assim, poxa, 86 bilhões, tem isso, tem aquilo. O cara que tá ouvindo a gente, fala, poxa, então pra mim ser gestor, eu tenho que entender tudo isso, cara. Tem que saber do cérebro humano nessa nuance, nesse nível de detalhamento. Talvez não. Não? Talvez não, com certeza não. Eu gosto muito da teoria do cérebro trino. Talvez ele é uma teoria que na prática ele tem várias oportunidades, né? Mas ele é uma teoria que ele explica bem, mais ou menos ali como é que o cérebro da pessoa funciona, como o comportamento ele funciona e dá para um gestor adquirir aquela informação e usar ela no dia a dia, mesmo que ela tenha várias oportunidades do ponto de vista, se você conversar com médico, talvez até mesmo com psicólogo, pegar os detalhes, ele tem, não, mas isso aqui na prática não é assim, mas de uma forma superficial ela é uma teoria que funciona. Na teoria, ela funciona. Que basicamente é aquela teoria lá do que o cérebro ele é dividido em três tipos de comportamento, né? O comportamento reptiliano, o comportamento que no livro lá fala do macaco e o comportamento do cérebro pensador. O reptiliano é aquilo que mantém você vivo. Aquilo que acontece de forma automática e que não precisa de estímulo nenhum para ela acontecer. Então, por exemplo, eu estou aqui conversando com você e meu pulmão tá abrindo, fechando, pegando ar e eu tô respirando. Tem sangue circulando nas minhas veias. Eu não preciso pensar, não preciso mandar o sangue circular, acontece de forma natural. Uhum. O cérebro do macaco é um cérebro mais emocional, tem a ver com aquilo que você falou, né? As experiências que o cara carrega ao longo da vida que moldam alguns comportamentos dele. E o depois é o cérebro pensador, que é aquele cérebro que realmente ele pensa, toma decisões, ele raciocina para que algo aconteça ali. E quando a gente fala do cérebro, né? O cérebro ele é um organismo muito pequeno no corpo humano. A gente está falando aí, um cérebro de um homem pesa 1,4 quilos em média, o de uma mulher 1,2 quilos. Se você pegar um corpo de 100 quilos, o cérebro ele é 1,4, 1,2% daquele peso inteiro, né? Só que ele é um dos organismos que mais consome energia do corpo humano. Então, para você, seu sangue circular, para você respirar, você está consumindo energia. O cérebro é o organismo um dos mais que consome energia no corpo humano e Uhum. automaticamente ele tenta ser mais eficiente, né? Você queria falar Sim. um pouco sobre isso, como é que o cérebro funciona, como que ele adapta para ser mais eficiente nesse contexto geral? Claro, vamos lá. Cara, a teoria do cérebro trino é uma teoria antiga e a gente não usa mais dentro da neurociência, mas ela é uma teoria da década de 60. Porque essa divisão, ela não é uma divisão como o seu cérebro é, de Física, fato. né? Ela não é uma divisão, ela é uma teoria que direcionou muito a neurociência durante a sua própria evolução, o seu entendimento, mas hoje a gente não entende mais a teoria do cérebro trino. Uhum. Mas ela tem algum sentido, tá? Ela não nasceu do nada da ideia de alguém, mas ela tem um sentido. Porque é o seguinte, seu cérebro é como uma árvore. Para a informação chegar nas partes mais externas, ela tem que passar por algum lugar. Então a gente evolutivamente, vindo ali pensando nos princípios evolutivos de Darwin, a gente foi evoluindo de espécies mais primitivas até a gente chegar em onde a gente está hoje. Então, quando a gente fala do cérebro trino como perspectiva, a gente fala o seguinte: o que é considerado o cérebro reptiliano numa divisão funcional ou morfológica ali do cérebro, fisiológica? É o tronco encefálico, ali, provavelmente o cerebelo. Então você tem uma parte aqui mais ou menos, começa aqui no teu pescoço, na sua caixa craniana, aqui bem dentro da estrutura, que é o cérebro voltado aos seus comportamentos mais basais mesmo, que é controle da respiração, batimento cardíaco, movimentos peristálticos, tudo aquilo que você não precisa ser sistema nervoso autômato. Você não precisa pensar para fazer. Faz. No tanto que se você quebrar o pescoço, você morre. Uhum. Né? Quebrou o pescoço porque você lesiona essa parte. E aí o cérebro foi desenvolvendo, desenvolvendo, e aí montou-se ali o círculo de Papez, né? Que é o sistema límbico, que a gente nem fala mais de límbico, quase não fala mais. É o sistema emocional, que aí você tem ali hipocampo, as tal das amígdalas, que todo mundo fala, giro do símbolo, que são outras áreas mais ligadas à emocionalidade e a memórias, que são áreas voltadas também à criação de significado, que ainda também são mais basais e a gente compartilha com a maioria dos mamíferos, por exemplo. Por isso que a gente fala do macaco e tudo mais. Entendi. Mas aí é uma divisão que não é um corte exato, entendeu? Não é uma. A gente não pode fazer essa divisão de três somente, tá? Só onde eu tô querendo chegar. E aí a gente foi desenvolvendo e a gente desenvolveu ali a parte cortical, que é o seu córtex, que é a casca, né? Que é onde está a maioria dos núcleos celulares dos neurônios.
que é onde controla suas funções executivas, tomada de decisão, pensamento, área motora, mas tem várias. Então você tem vários lobos no cérebro. Então, como que a gente pode pegar essa teoria do cérebro trino, isso tudo que eu estou explicando, e aplicar à gestão, que é o que é importante? A gente não vai precisar saber da morfologia, de que é isso, por que tem ali, Como que a o sinapse tálamo, funciona, né? aí o tálamo distribui informação para você tomar decisão, área primária, secundária, terciária. A gente não precisa saber disso. Mas onde que a gente quer chegar com isso tudo? Parte do pressuposto que a gente evoluiu, tá? Espero que sim, que todos tenham evoluído de alguma forma. Uns mais, outros Outros menos. mais, outros menos. A gente tem que tirar o mito do que a gente só usa 10% do nosso cérebro. É mentira, a gente usa 100% do nosso cérebro. Só que você não, tudo bem que parece que tem gente que usa muito menos. Mas isso é um mito Isso é um mesmo? mito, a gente usa 100% do nosso cérebro. Isso aí só é legal no filme lá da Lucy. Uhum. Mas a gente usa 100% do nosso cérebro. A questão é que você não usa tudo ao mesmo tempo. Para tomar algumas decisões, para ter alguns tipos de comportamento, você tem área, o seu cérebro é todo conectado, cara. Você tem dois hemisférios, os seus dois hemisférios são ligados por um negócio chamado corpo caloso, que é um monte de fio de axônios, né, passando de um lugar para o outro, transicionando de um lado para o outro. O seu cérebro é todo conectado, cara, todo conectado. Então, para você tomar uma decisão, por exemplo, para você pensar, para você mexer os seus dedos, pra você mexer o seu dedo desse jeito, tem um monte de área que vai sendo modulada. Então você tem informação que é top-down, que vem da tomada de decisão, fala assim, quero mexer o meu dedo indicador direito. Então você vê essa área, ela foi para algum lugar, passou pela área motora, desceu para cá, para você movimentar o dedo, te deu o retorno de novo dessa informação. Cara, é um sistema de entradas e saídas. Muito E louco, tem né? aquela informação que é, você bota a mão, que nem você deu o exemplo, antes da gente começar a gravar, eu boto a mão aqui num lugar quente e tiro a mão automaticamente. Não veio a informação lá de cima, a informação veio externa, entrou pelo um termorreceptor, passou na sua medula espinhal. Essa informação nem chegou no seu cérebro para você tirar a mão. Você tem núcleos de neurônios, que chama gânglios, na sua medula espinhal. E a própria medula espinhal te deu o comando de tirar. Depois a informação chegou no seu cérebro e falou assim: ó, tinha alguma coisa quente aqui. Entende? Agora isso acontece em milissegundos. A gente fala como um processamento, mas isso acontece em milissegundos. E mais uma vez, onde que a gente quer chegar para a gente falar de comportamento humano? Cara, a gente tomar decisão, tomar uma decisão racional, ela já é um processo secundário. Então, se você lê um livro, por exemplo, entender a teoria de um cara chamado Daniel Kahneman, ele tem um livro chamado Rápido e Devagar. Tem um cara chamado Ramon Consenza, que tem um livro chamado Por que Não Somos Racionais. Tem um livro chamado Cérebro, uma biografia de um cara chamado David Eagleman. Lê esses livros, por exemplo, ou se lê as teorias de um cara chamado Stanovich. Você vai ver que a gente tem... Aí eu quero abrir um parênteses, tá, gente? Eles falam de que nós temos dois tipos de processamento do cérebro, que é o tipo de processamento 1 e o tipo de processamento 2. Sim. O tipo de processamento 1 é esse que você não pensa muito para fazer. Ele é rápido, é onde estão seus hábitos. É onde você não gasta energia para fazer muito. É dirigir, tá num processamento 1. Não envolve você ter que pensar muito para fazer. E maioria do tempo a gente passa no tipo de processamento 1. Apesar de ser coisas complexas, eles ficam nesse processamento, né? Isso. Até pra quem tá ouvindo aqui agora, eu tive uma experiência recentemente com o meu irmão mais novo. Eu fui mostrar pra ele como que dirige, né? Não dirigir, mas eu tive que fazer e ir verbalizando pra ele. Você lembrar. Quando eu fui verbalizando, cara, eu fui, caramba, dirigir é complexo demais, cara. Então, você aperta, ó, um carro manual, tá? Você aperta com o pé esquerdo a embreagem, aí com sua mão direita você coloca o câmbio e com sua mão esquerda você segura o volante e automaticamente seu olha para frente, olha para o lado e olha para o outro lado. Aí você tira o pé esquerdo, afunda o pé direito, depois puxa. Cara, é complexo demais. E tudo isso acontece de forma natural, né? De forma natural, porque seu corpo já entendeu, ele já automatizou tanto o processamento cognitivo quanto o motor. É igual andar de bicicleta. Você não pensa assim, eu tenho que concentrar meu centro gravitacional em tal lugar. Você sobe em cima da bicicleta depois que você aprendeu e vai. Uhum. Né? Esse é o negócio.